Sejam muito bem-vindos ao Espaço No Radar. Aqui é um podcast onde você vai ouvir sobre negócios e liderança. Muito prazer, eu sou Andréia Miranda e estou aqui disposta a ajudar você a elevar os seus negócios a um novo patamar. E hoje eu estou aqui com a visita ilustre de dois convidados especiais. O primeiro é o meu gerente comercial, que me atende aqui de primeira na Mirage Veículos, que inclusive é patrocinador oficial desse podcast. E esse é o Paulinho, Paulo Arcanjo, que me atende aqui sempre, faz muitos anos já, né, Paulinho? Já são aí mais de 5 anos, Andréia, com essa parceria que só cresce. E é um prazer imenso estar aqui participando desse podcast com você, com o professor. Gente, e assim, quando chamei o Paulinho, mostrei a proposta aqui do podcast. Paulinho, nós queremos fazer um podcast, não é sobre carros, nós queremos falar sobre negócios, sobre liderança, porque o meu cliente e o seu cliente, ele tem negócios, ele tem empresa, e a gente precisa ajudar essas pessoas a melhorarem os seus negócios, porque quando você está bem, é que nós estamos bem. E na hora que eu fui mostrando a proposta para ele, de primeira, ele falou assim: eu já sei quem é que eu vou levar. Foi desse jeito, não foi, Paulinho? Prontamente, estava na ponta da língua. Na ponta da língua. Ele falou: eu vou levar o meu mestre, meu professor Tiba. Meu mestre, professor, ele já dá aula de MBA em muitas faculdades, né, professor? Sim. Especialista em pessoas. Conta pra gente aí sobre a sua trajetória, professor Tiba. Bem, obrigado pelo convite, Paulo. Espero ser fiel ao que você falou de mim, né? Eu não tenho dúvida. Na verdade, a minha carreira profissional se encaminhou para cuidar de gente. Então, tudo que é relacionado à gestão de pessoas, de liderança, eu sempre lecionei na graduação, agora só em MBA, e dou muito treinamento em empresa e consultoria, sempre focando a melhoria dos processos através das pessoas, que é o que faz a diferença de verdade, né? É sobre isso. Eu prometi que eu ia trazer especialistas aqui. Então, segue aqui, nosso especialista. E aí a gente está falando de um nível aqui acima, tá, gente? Então, assim, a gente vai fazer perguntas aqui, o professor vai ajudar a gente, porque nós somos alunos no assunto liderança. Porque quando a gente está... nós estamos como empresa... Eu aprendo a ser uma empresa todos os dias, porque ninguém me ensinou a ser empresa. Alguém te ensinou a ser líder? O professor é quem na sua vida hoje, Paulinho? Esse é o meu mentor, é o que me direciona. É sobre isso. Então, se você tem um negócio, você precisa entender que você precisa aprender sempre. Sempre. Paulinho já tem aí uma posição, um cargo já relevante dentro da empresa, mas pode alcançar muito mais, já tem resultados expressivos e pode ter muito mais. Nós estamos aqui dispostos também a ocupar novos espaços, mas a ajudar você, mas para isso a gente precisa dos professores. Mas vamos lembrar de uma frase que eu sempre falo nas minhas aulas, acho que o Paulinho já ouviu, que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. A gente está sempre aprendendo e, por menor que a gente acha que seja, a gente sempre tem algo para ensinar. Eu tenho certeza que eu também vou aprender aqui. Não tenho dúvida disso. O tema ele é tão relevante, tão importante, que grandes empresas, como o Banco Pan, por exemplo, eles investem no desenvolvimento da liderança também. Então, nas nossas aulas, lá no curso de MBA, com o professor Tiba, havia bastante interação, contribuição, as experiências que cada um tem, boas ou más, elas ajudam a gente ficar mais forte e entender. Haja visto a importância. Haja visto a importância. O professor Tiba estava falando aqui ainda há pouco da gente começar, né, que está lecionando ali na escola de Engenharia de Piracicaba. E a gente estava questionando sobre ter pessoas, gestão de pessoas como matéria na graduação de engenharia. Que quase não tem. E eu estava te contando, posso Pode. Contar? Uma experiência que eu tive o ano passado, o pessoal do 5º ano de Engenharia Civil, havia uma matéria optativa e a coordenadora do curso falou assim: eu vou colocar a gestão de pessoas para essa garotada que está se formando no final do ano e nunca teve 3 minutos de aula disso. E a aula era de sábado, 7h30 da manhã. Acho que todo mundo faz ideia o que é uma aula de sábado às 7h30 da manhã. E muito menos por conta do meu talento,
e muito mais por conta do assunto, a sala vivia cheia. Por quê? Porque era o interesse daquela garotada de entender que precisava conhecer um pouco sobre gente, sobre liderança, sobre pessoas, porque você se forma, você vai trabalhar com quem? Com pessoas, você não tem. Então, é assim, basicamente, nos cursos de engenharia mecânica, de engenharia isso, engenharia aquilo. O meu filho fez direito, nunca teve 2 minutos de aula disso, e isso é muito recorrente, né? E aí chega no mercado de trabalho, se depara com situações que ele não foi preparado e vai fazendo na base da intuição. Exato. Alguns têm um pouco de, sei lá, no DNA dele já tem mas a maioria trava, não sabe como agir, como reagir, aquela situação, conduzir. E é sobre isso, porque quando a gente tem empresa, quando você tem um negócio, provavelmente essa é a realidade do Brasil, que as pessoas montam um negócio porque ela tem uma competência técnica. Né? Estamos falando aqui dos pequenos negócios, né? O produto do meu público, serviço. Do nosso público aqui, né? A grande maioria domina um serviço, como você bem disse, e vai lá e monta um negócio, sem preparação ou conhecimento sobre pessoas, né? Paulinho, você lá no seu time, você tem pessoas que começaram por competências técnicas. Sim. Técnicas. E o quanto que você percebe, Paulinho, seja nesse time ou nos times que você já liderou, que as pessoas que querem se promover, que elas procuram essa capacitação, ou você percebe que as pessoas não estão atentas a isso? Esse é um grande desafio do gestor, né? Do líder. É você identificar dentro do seu time quem você vê potencial, quem tem vontade, quem tem a coragem, né? E desenvolver, em que sentido? E mostrar para aquela pessoa o que ela precisa para ela atingir este nível, atingir essa oportunidade, né? de ser elegível uma possível promoção. Então, assim, o líder, ele não simplesmente é líder porque quer. Ele tem que ter uma formação, ele tem que ter um conhecimento de pessoas, ele tem que se desenvolver. Então, repito, as grandes empresas, elas investem muito pesado nisso, em treinamento, em desenvolvimento, principalmente de liderança. E outras pessoas, como eu, né, no auge dos meus 48 anos, eu voltei para uma sala de aula. Eu achei que eu precisava de mais, né? E foi aí onde eu tive o prazer de conhecer o Tiba, em uma dessas aulas, né? E buscando sempre a evolução, o desenvolvimento, e trazer o líder para a vontade de ser, né? O bom profissional, a pessoa que se dedica, que faz além do que é necessário, o que veste de fato a camisa, entende o seu papel na organização. Então, o bom líder, ele tem essa obrigação de identificar essas pessoas e colocá-las ali no radar. André, se você me permite só complementar, nos meus treinamentos, tanto nos cursos regulares de MBA ou em empresas, eu costumo dizer que não necessariamente eu preciso ter um cargo de líder para exercer a liderança. Para mim, esse é um ponto fundamental. Eu não tenho cargo, por que eu vou fazer o curso de liderança? Por que eu quero? Eu não tenho uma... Mas é o contrário, você pode ter a atitude de liderança sem ter o cargo. Ser sem estar. Né? E, inclusive, você pode conquistar esse cargo de liderança a partir do momento que você tem uma postura e atitudes e ações de líder. Então, a quem é ligado nas coisas começa a perceber que esse é um caminho grandioso, porque falta gente. Falta gente disposta a pagar o preço. Então, e até aqueles que têm a vocação, porque todos nós temos alguma vocação. Sim, claro. E aí eu vejo assim, professor, que até aqueles que têm a vocação de liderança, né, que já tem essa aptidão de ser líder, as pessoas estão desacreditadas do ser humano. Elas estão com... eu vou falar um termo que não é o que se escuta, mas parece até que é uma preguiça de querer entender o outro, né? Porque coloca a culpa no outro. Por que essa geração não quer? Por que essa geração
não está pronta, porque é tudo mimizenta e as pessoas não querem vestir mais a camisa e por aí vai. Existe um lastro aí de reclamações quanto a pessoas que não querem crescer. Mas eu tenho uma crítica ao líder. Porque os líderes que nasceram com as aptidões, que são donos do negócio, nasceram com aptidões, são donos de negócio, não estão querendo tratar os seus liderados, não estão querendo sentar na cadeira do aluno. Acha que já tem o conhecimento técnico e que elas não precisam mais, que ela é a estrela da empresa, ela é a que faz mais, que se não for ela, ninguém mais faz. Que não é mentira. Mas dá trabalho, né? Dá trabalho. Não parece que é uma preguiça? Dá trabalho. Não é um contraposto, professor? Você que vai lá nas empresas, lá, você tem tanto liderados quanto líderes, não é? Sim, e aí você puxou um assunto que me interessa muito. Você é o mais ético possível. A empresa X me contrata para dar treinamento para os líderes médios, vamos chamar assim. Certo. E aí o que eu mais ouço na sala de aula? Por que meu chefe não está aqui? Porque ele já se considera acima do bem e do mal, mas ele precisava, Tiba, ele precisava ouvir isso que você falou. Eu não sei se está na linha do que você estava pensando, porque ele já se encontra, se acha num patamar, num pedestal, que ele já sabe tudo, e, na verdade, não é bem assim. E aí, por favor, não é crítica a ninguém, talvez falta um pouco de enxergar que a banda toca diferente. É preciso estar disposto a conhecer um pouco mais do outro, né? Conhecer como é que as pessoas funcionam. Se fala tanto em empatia, é tão chique falar, né? Olha, eu tenho empatia. É bonito, né, Paulinho, falar uma palavra bonita, mas na prática talvez falte ainda bastante da gente se colocar no lugar do outro, né? A questão do conhecimento da diversidade também ele contribui bastante para isso, para você entender essa nova geração, né? Tivemos uma aula também muito rica sobre isso, e aquilo me agregou bastante. Eu acho que o conhecer o liderado, ele é muito positivo para o desenvolvimento do negócio. Você tem que estar perto dele, né, Paulinho? Sim. Se você está distante, fica mais difícil de você entender. Eu tenho 66 para 67 anos. Pronto, contei. Eu me relaciono com alunos de 30, de 25. A realidade é outra. Né, como consultor, para mim, talvez se torne mais difícil, ou deveria se tornar mais difícil, compreender o que passa na cabeça de uma garota de 27 anos, da famosa geração Z. Mas se eu tiver distância, eu só vou construir muro, não vou construir uma ponte para tentar entender, contribuir e aprender com essa garota de 27 anos, com esse garoto de 22, que tem um universo muito diferente do meu modelo mental de pensar. Então vamos tentar construir um caminho. Uhum. Por quê? Como podemos estar mais perto? Quando eu vou fazer entrevista para vendedor, eu faço a seguinte pergunta: como você identifica qual é o carro que o cliente quer? E aí o vendedor fala assim: descobrindo as reais necessidades do cliente. Eu falo: ótimo, já sabia que você ia me responder isso. Isso é a resposta de vendedor. Né? Descobrindo as reais necessidades do cliente. E aí eu faço a segunda pergunta: e como você faz para descobrir as reais necessidades do cliente? Né? Aí ele fala assim: eu pergunto se é para viagem, se é para passeio, se ele precisa de um carro econômico. E aí não é só isso. Vou fazer um paralelo aqui com o nosso assunto. Estar mais perto, tem muita gente que fala, eu escuto, eu só tenho ouvido isso, que para estar mais perto do funcionário, você tem que saber quais são os sonhos dele, o que ele quer e o que ele deseja. E eu acho, de verdade, isso parecido com descobrir as reais necessidades, eu acho isso ainda que é pouco. Porque se eu sei que meu funcionário tem um sonho de ir para viajar para um determinado lugar, como que de verdade eu vou fazer com que ele construa esse caminho de ele conseguir viajar? Eu vou só proporcionar metas em que ele consiga mais dinheiro para ele colocar no bolso dele, para ele poder viajar? Não é uma construção muito longe, muito distante? Aí todo mês eu vou falar para ele assim: então, o seu sonho de você viajar para a Grécia, o seu sonho de você viajar para a Disney, está quase lá, vamos lá? Não parece assim
a cenoura pendurada? Na frente do burrinho. Não é muito raso? Como que a gente pode construir esse relacionamento de entender o outro? Aqui eu costumo olhar para a questão dos perfis comportamentais. Eu contei antes aqui para eles, no bastidor. Já contei algumas vezes, acho que aqui no podcast não contei ainda, que eu achava que meu problema era de voz, quando a minha equipe não me ouvia, e depois eu descobri que, na verdade, não era só a voz, é que era a voz de uma mandona, né? Eu não era mandona, eu sou mandona, só que antes eu era uma mandona desgovernada. Né? Não tenho vergonha de dizer isso porque é verdade, mas eu preciso ter essa consciência de que assim eu sou, né? Para que eu fale com o outro sem agredir o outro. Se controlar um pouco, sem mudar a essência. Contar até 1050 em 2 segundos. Professor, você tem uma dica de como se aproximar do outro? A gente não tem tanto tempo, né? Isso foi assunto de uma aula, Paulo. Inteira. Ele vai me ajudar, com certeza ele vai relembrar. Espero que relembre, se ele não lembrar, é porque minha aula não foi tão boa quanto eu achei que tivesse sido. Mas a gente tem que pensar que cada pessoa tem modelos mentais diferentes. E eu preciso entender para poder me aproximar. E aí, por favor, sem preconceitos, né? Eu falava isso muito na aula, vamos deixar de lado os estereótipos, mas o modelo mental de uma mulher pensar normalmente é diferente de um homem. Uma pessoa nova de empresa, em relação a quem tem muitos anos de empresa, uma pessoa casada de uma pessoa solteira, uma pessoa que tem 50, 40, 30 ou 20 anos, é diferente os modelos mentais dela pensar. Então, é a coisa da empatia que eu estava falando agora. Espera um pouco. A minha equipe é pequena, não estou pensando numa empresa mega, numa empresa pequena, tem 15 funcionários. Lá eu vou ter alguém que tem 10 anos que está comigo, tem gente que entrou semana passada, tem gente que é casada, gente que é solteira, tem meninas, tem meninos, tem um senhor de 60 anos, tem uma garotinha de 19, e tudo isso combinado dá uma pessoa única, né? O Paulinho tem 48 anos, é casado, tem tantos anos de Banco Pan, ele tem o seu perfil, que é diferente do outro e do outro. E se eu me predispor a tentar praticar empatia de verdade, a minha forma de conduzir a relação tem que ser diferente. Eu costumo dizer nos meus cursos de liderança, e o Paulo vai lembrar disso, que a gente lidera no atacado tudo igual, mas no varejo é diferente. Ou seja, essa é nova, hein? Todo mundo eu trato como igual, não vou fazer distinção entre a Andréia e o Paulo. Mas lá no varejo, no dia a dia, no tete a tete, com você eu falo de uma forma e com ele de outra, porque vocês são pessoas únicas e diferentes. Eu acho que esse é um dos grandes erros. Né? Vocês anotaram isso que ele falou? Liderança no atacado e no varejo. Eu adorei isso aqui, já vou anotar. Mas não faz sentido. A gente sempre aprende que tem que tratar todo mundo igual. Ok, muito bacana, vou tratar todo mundo igual. Ou seja, não fazer distinção. Mas o Paulo tem um jeito que é dele, eu preciso saber como conduzir, e você tem um outro. Se eu tratar os dois iguais, provavelmente eu não vou agradar, eu não vou satisfazer nenhum dos dois. E contribuindo um pouco com o que o Tibor falou, devido à nossa correria do dia a dia, a nossa vida agitada, onde em muitas partes do dia as coisas até se confundem, o pessoal do profissional, então você vive aquilo. E o desafio do líder, para ele identificar essas particularidades, você gerar mais empatia, você conseguir se conectar de fato com o seu liderado, é tão simples, mas é muito desafiador, que é você escutar. A hora que você estiver conversando, recebendo um feedback, escute. Não só o que está saindo da boca, não só as palavras da pessoa, mas a expressão como um todo. Qual é o momento daquela pessoa? Ela está confortável? Ela está intrigada? Como ela está? Então, esse é o grande desafio do líder, escutar.
Quando você fala assim de o feedback aí é o inverso, né? O feedback do seu liderado para você. Sim. Né? Vulga reclamação. Isso. Né? Não entenda tudo como reclamação. Sim. Sim, mas ele não chega para te dar um feedback. Geralmente. Chega de diversas formas, Né? Tem gente que chega cheia de dedos. Ai, sabe o que é? Olha, não estou reclamando. E tem gente que já chega, mas caramba, mas aquela situação... Então, assim, tudo é feedback. Aí você falou um assunto que eu também gosto muito, que é a diferença de ouvir e de escutar. Ouvir, todo mundo ouve porque a gente tem ouvido, né? Agora, escutar é com o coração, é realmente... Se doar naquele momento, né? E, de certa forma, eu entendo. Eu acho que eu sou uma pessoa empática e compreensiva. O líder de uma empresa, o dono de uma empresa, ele tem tanta coisa para cuidar da operação em si, das finanças, das vendas, que ele acaba meio que procrastinando um pouco essa parte de ouvir a equipe para poder suprir as necessidades. Eu vou me defender. Uhum. Eu vou me defender porque eu me senti acuada agora. Mas é o seguinte, gente. Tem uma linha aqui que divide as reclamações. As reclamações, os feedbacks. E assim como o professor falou aqui agora, de que realmente você que tem aí os seus negócios, você tem muita demanda de muitos assuntos para você resolver. E aí, quando você se coloca na posição de ouvinte, e é necessário você ser ouvinte, é muito necessário, porque senão você você perde o feeling daquilo que você falou, da percepção, né, da postura da pessoa, para saber se aquilo é real, se ele é uma reclamação, se é uma situação que você tem que colocar a mão ou não. Tem que tomar cuidado, porque teve uma época, uma fase... Lembra que eu falei que eu me descobri que eu era mandona? Uhum. Quando eu descobri que eu realmente era mandona e que eu precisava policiar isso, eu falei assim, eu preciso aprender a ouvir mais. Aí eu apertei o botão do ouvir. Sabe o que aconteceu? Olha a dificuldade de ser líder. Eu estou falando isso para você porque é real, aconteceu comigo. Eu mudei, eu virei a chave da mandona para a ouvinte. E aí eu passei a ouvir tudo. Virou um muro das lamentações a minha sala. Eu acredito. Foi porque eu precisava ouvir, eu sabia que eu não podia mandar, eu sabia que eu não podia impor, eu precisava me moldar. E isso pode estar acontecendo com você também. E aí eu passei a ouvir, só que eu não soube ouvir, porque aquilo não era natural meu. Não, um desafio. Foi um desafio. E depois eu precisei voltar um pouco, porque eu subi demais o botão do ouvir. E aí, quando eu comecei a diminuir esse botão e começar a falar, opa, tem um limite aqui, teve gente que espanou. Então... Espanou. Olha o desafio. Eu estou falando do desafio do líder. Então, você me dá um gancho para falar outra frase. Lá. Você gostou da frase do atacado e do varejo? Eu gostei. Vamos lá, professor. Eu vou falar outra para vocês. Se alguém me perguntasse assim, resume em 3, 4 palavras o que é liderar... Anotando, sou aluna. Eu diria assim, liderar é a arte de saber bater e soprar. Opa! Né? Agora, tem gente que só sabe bater. Tem gente, que foi essa tua fase, Andréia, que só soprava. E as duas estão erradas. As duas erradas. Equilibrar o bater, por favor, acho que todo mundo entendeu, esse bater não é literal, mas de ser mais autocrático, mais mandão, para usar uma palavra sua, é necessário. Agora, também só bater e não ouvir, e não ser... E achar esse equilíbrio é o segredo de 2 bilhões de dólares, né? De equilibrar isso. E é meio quase que empírico, né? Saber fazer o que você escuta, né, Tim? Não adianta nada. Por isso que você tem que se doar naquele momento. É o momento de você parar, escutar, prestar atenção e com tudo que eu recebi, o que eu posso fazer para que a operação seja próspera, para que a gente evolua, para que os resultados sejam como a gente gostaria. É um grande desafio. Filtrar tudo isso, né? Se você me permite, Andréia, eu não quero conduzir você que... Não, eu estou aqui, eu sou aluna aqui, professor. Já percebeu que eu não estou nem te chamando de Tiba, né? Estou te chamando de professor, estou aqui de aluna, estou aproveitando a aula, que eu não sou boba. Eu não sei se todo mundo que está nos assistindo
nos ouvindo e prestando atenção na gente, conhece uma ferramenta chamada pesquisa de clima. Pesquisa de clima já é usada há muito tempo, principalmente nas grandes empresas, mas ela pode ser usada numa empresa menor para ouvir os seus funcionários de uma maneira formal. Hoje à tarde, por isso que eu preciso ir embora assim meio que correndo, eu estou indo para uma empresa que a gente aplicou a pesquisa de clima e hoje a gente vai conversar sobre os resultados. O que é uma pesquisa de clima, para quem não sabe? 30, 40 perguntas. O que você acha disso, do benefício, do salário, da comunicação, do líder, né? E aí você faz anonimamente, obviamente. Senão eles não contam, Senão né? Eles não contam a verdade. E depois é uma forma de você estar ouvindo. E de uma forma robusta, né? E sem caçar as bruxas, né? Isso é a parte mais importante, sem caça às bruxas. Já aconteceu comigo de eu ter feito uma pesquisa de clima e a diretoria da empresa querer saber quem foi que respondeu. E não o que respondeu para, puxa vida, eles veem a empresa falha nisso, o líder... E esse é o ganho. Esse é o ganho. Esse é o ganho. Tá ali na frente dele. Olha, aproveite o seu resultado. Isso, faça um plano de ação. E não faça assim, eu não vou perguntar se eu sou mandona, porque dado eles falar que eu sou, eu não quero nem saber. Não, eu vou perguntar, né? Pergunta número 1. Você acha que eu sou mandona? E aí 80% falou sim. Que bom. Que bom. Não é? É um feedback, aquilo que o Paulo estava falando, para eu falar, puxa vida, os meus funcionários, os meus colaboradores acham que eu sou mandona, que isso está... É uma forma de ouvir, é uma forma de você cuidar das suas pessoas. Sem dúvida. Sabe por quê? Eu vou terminar, porque eu sou professor, eu gosto de falar, né? Eu gosto disso. Então, sabe por quê? Porque nas minhas andanças, tanto em sala de aula quanto em empresas, o que a gente mais ouve hoje em dia? Está muito difícil achar profissionais. Eu contrato uma pessoa, ela fica 6 meses, ela depois pede a conta por pouca coisa, e gente ruim, é o que eu mais ouço. Acho que vocês também ouvem isso. Está muito difícil. Então eu tenho que cuidar para manter os bons. Exato. Eu tenho que cuidar para aquele menino, aquela menina que é boa, não queira sair da minha empresa. E não é só salário, gente. Claro que o salário tem um peso, mas não é só salário. Não é só dinheiro. Ele se sentir bem porque ele é bem tratado, porque ele é ouvido, porque isso, porque aquilo. Para mim, a fórmula acaba se tornando simples. E vale colocar aqui também, agora falando um pouco do Tiba, que ele não foi só professor, a carreira dele foi longa, ele foi líder em uma multinacional mundial. Sim. Uma empresa Eu não falei isso por modéstia. E onde ele trabalhou por muitos e muitos anos. Então, ele aprendeu bagagem, né? na prática, se desenvolveu e hoje ele tem o gabarito de trazer... ele tem a qualidade para trazer esse monte de informação muito relevante para qualquer negócio, para qualquer empresa. Para qualquer empresa. Não precisa ser uma metalúrgica de 400, de 1.000 funcionários. Pessoas têm todo tipo. Não, olha só, olha eu aqui atravessando a frente da câmera, gente. A gente está aprendendo aqui, não atravessar a frente do amiguinho. O Paulinho está num banco, o professor hoje está numa academia, numa universidade, eu estou numa empresa de pequeno porte e você está aí no seu negócio, na sua empresa. O que aqui não se aplica para o seu negócio? Tudo. É tudo sobre pessoas. Né? Alguém fala assim, os seus clientes são pessoas, seus fornecedores são pessoas, seus funcionários são pessoas, então é tudo sobre pessoas. E é um tema tão vasto, a gente tem tanto a abordar, que eu espero que não seja a única vez que nós já vamos colocar aqui, na nossa agenda. Nem que não seja conosco. Não é exato. Que o assunto, eu acho que ele é muito vasto. Seja explorado. Gente, esse assunto, para mim, ele é tão relevante, ele mudou não só os meus negócios, ele mudou a minha vida. Entender de pessoas mudou a minha vida, mudou a minha família, quando eu comecei a aprender sobre pessoas. E eu vejo a carência disso nos negócios, porque eu vejo que os resultados que as empresas não têm, e até os resultados que eu não tenho ainda na minha empresa, são por falhas, não é nas pessoas, mas nas relações com as pessoas. Não é a culpa do outro porque o outro não fez. Eu acho assim,
professor estava dizendo agora há pouco, né? Está difícil conseguir pessoas boas. Bons profissionais. Mas quando eu vejo os meninos que chegam aqui, né, eu vejo o meu filho, eu tenho um menino jovem que chegou ali no marketing, minhas meninas que estão aqui há bastante tempo, meus vendedores. Sabe o que eu vejo? Eu me vejo quando eu estava lá no banco, que eu também estava no banco, porque eu sempre fui uma boa funcionária. E eu nunca fui vista. Entende? Então, ao mesmo tempo que eu acredito que está faltando profissionais bons, está faltando olhos de líderes para enxergar as pessoas boas aonde elas estão. Eu fui esquecida por muito tempo e graças a Deus que o banco não me aproveitou, porque hoje eu estou aqui. Senão eu estaria lá. Né? Nada contra o banco. Não, sou muito feliz pela temporada que eu passei lá, mas eu sou mais feliz estando aqui hoje. Aqui é o meu propósito. Mas entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Por muito tempo eu fiquei sentada na mesma cadeira, e hoje eu estava contando ainda há pouco para uma pessoa que estava aqui, para o Guilherme, que está gravando aqui comigo, que eu fiz 5 entrevistas quando eu falei assim, vou mudar a carreira, vou sair aqui da tesouraria, vou querer fazer carreira, já tinha feito a faculdade, já tinha feito a minha pós. Aí falei, vou querer alguma coisa aqui na área de agro dentro do banco, que eu queria fazer negócio grande dentro do banco. E aí eu fiz 5 entrevistas e eu não passei em nenhuma. Eu, como comercial, já tinha a loja aqui, né? Sou vendedora, sou negociadora. E, cara, eu me senti humilhada. Verdade. Na última entrevista, eu voltei chorando para casa. Vê se combina com a minha pessoa chorar. Primeiro. Vê se combina com a minha pessoa chorar. Eu voltei para casa chorando. E eu chorei 2 dias, porque eu não passei naquela última entrevista. Autoestima. Eu me senti humilhada. Falei, como que eu não consigo? E essa pessoa, no banco, eles fazem entrevista com todos os candidatos, que todos já são funcionários, né? Então, é uma vaga que você se candidata. Todas as entrevistas que eu fiz, todos os funcionários ali junto, e eles fazem as perguntas. Né? E aí você reconhece quando você tem um bom candidato do seu lado. Né? Eu sou humilde para falar assim, poxa, eu fui bem, mas aquele ali também foi bem. Teve entrevista que eu fiz com 7 pessoas junto. Aquele ali foi bem, aquele outro ali também foi bem. Né? Então, vai ser um de nós. Penso assim. Aí vai lá e me coloca a menininha de 1 ano e meio de banco. Fala assim, novatinha, jovenzinha, acabou de chegar. E eu falo assim, gente, o que é isso? Ou aquela pessoa que já está na agência há muito tempo e um dia escutei isso. Porque se não for agora, se ela não for promovida, ela não vai ter outra oportunidade, você vai ter. Por Deus que eu ouvi isso. O tempo de casa ser um decisor de promoção né? É um tiro no pé. Sério, né? Sério. Então, na minha 5ª entrevista, porque eu não conheci ninguém, eu fiquei 16 anos no banco, eu não conheci ninguém que não foi promovido antes da 3ª entrevista. Já é cultural, já. Em 16 anos, eu fui a única pessoa que eu vi que em 5 entrevistas não passou em nenhuma. É que tinham planos, ok? E eu coloco Deus na frente. Isso. No ano seguinte, o banco fechou várias agências, que começou a era digital e os escritórios digitais. Todas as agências que eu prestei entrevista fecharam. Todas fecharam. Que alívio, né? E no 2º ano eu já estava aqui na loja. E eu acho que se eu tivesse começado a carreira, eu não teria coragem de abandonar lá para vir para cá. Livramentos entende? Que a gente só entende com o tempo. Só entende depois. Mas não tira a questão de eu me sentir humilhada, de não ter sido enxergada fazendo o que eu fazia com o potencial que eu tinha, que eu sabia que eu tinha, não ter sido vista. Então, existe muita gente boa no mercado e está faltando olho de líder, olho de águia e vontade de capacitar essas pessoas. Ô, Andréia, o Tiba, eu tive um treinamento no Banco Pan com o professor Rodrigo, também sensacional, onde nós tivemos uma aula inteira sobre feedback. Como aproveitar um feedback. E um feedback na liderança, tanto você saber dar um feedback como receber um feedback, isso é um divisor. Você consegue transformar uma equipe, tendo o domínio, o conhecimento da técnica de como fazer. Isso é muito bom. Mas o principal ponto do feedback é o escutar. Então, Paulinho, isso que você está falando vai ao encontro do que eu sempre
oriento os meus alunos e pessoal. Você vai dar feedback para um funcionário teu, para um colaborador teu, faça o feedback. Não vai ser agora que a gente vai falar sobre isso, mas como fazer. E depois, quando terminar, olha nos olhos da pessoa e fala assim, vamos aproveitar, você tem algum feedback para me dar? E eu, como teu chefe, o que você gostaria? Se force a pedir também, e não só você querer falar, olha, você é mandona, você é isso, você é aquilo. Mesmo porque se você for uma mandona, eu acho que a pessoa não consegue ser sincera no feedback. Eu quero ouvir também. Eles não falam. Aproveita para ouvir. Exato. E aí você vai criando essa cultura. A cultura de que aqui nessa empresa existe a prática de a gente... melhorar juntos. Melhorar juntos e crescer junto. Eu falo o que eu penso, que não é algo simples e novo. Não é algo simples. Mas tem que começar, né? Falar é bem fácil, isso que é... Mas, assim, na prática, você tem que se policiar e dedicar bastante. Tem uma coisa que eu faço, que tem hora que eu acho que eu faço errado. Mas eu acho que, na maioria das vezes, eu acerto. Eu gosto que as pessoas assumam seus erros. Eu gosto que as pessoas assumam seus erros. Mas como fazer isso sem acusar? Quem foi que errou? Quem foi que fez? Eu acho que não é tão importante eu saber quem foi que fez. Nós erramos, certo? Nós erramos. Mas eu puxo isso porque esse foi o caminho que eu construí para as pessoas falarem para mim. Porque eu queria que as pessoas dissessem para mim que eu era mandona na fase que eu não sabia e que eu estava errando sem saber o que estava errando, ok? Mas será que não falaram e você, naquele momento, não estava escutando? Pode ser. Pode ser. Hoje eu falo assim, eu quero que elas falem e eu falo. Eu gosto de entender o que é que está errado. E aí, quando eu erro, eu faço questão de falar. Eu não falo, nós erramos. Eu falo, eu errei. Foi eu que errei. Eu esqueci. Foi falha minha. Olha aqui, por exemplo, uma campanha de marketing que deu errado. Olha, a campanha de marketing deu errado. Mas o que faltou? Faltou isso, isso e isso. A responsabilidade é nossa. Mas, eu concluo, mas também foi falha minha, porque a gente devia ter sentado. Toda vez a gente senta e combina o que cada um vai fazer. Então, a minha falha foi não ter sentado com vocês para combinar isso, isso e isso. Liderar pelo exemplo. Exato. Então, eu falo, eu errei aqui, aqui e aqui. Mas o time, vocês já sabem que isso precisa ser feito. Então, a gente poderia... Assumir. A gente poderia ter se lembrado. Eu errei também, né? Então, quando alguém erra, essa pessoa poder falar, mas quando eu assumo que eu erro, eu também estou dando permissão de falar assim, fala para mim o que eu fiz errado. Gente, pedir para as pessoas falarem para mim e abrir esse espaço para que elas falassem para mim que eu estava errado, foi muito difícil. Acho que por isso que eu soltei tanto o botão do ouvir para criar esse espaço deles poderem vir falar comigo. E não é um processo fácil. Tudo que a gente está conversando aqui não são coisas fáceis. E nem rápida. Nem rápidas. Por exemplo, tem uma palavrinha chamada vaidade, uma palavrinha chamada orgulho. E aí, por eu estar numa posição, talvez, de líder ou de dono da empresa, muitas vezes a gente não quer admitir. E aí vem o que o Paulo falou, de liderar pelo exemplo, né? Quando eu mostro para as pessoas que eu errei, estou assumindo como dono da empresa, como gestor, eu acho que é uma forma de você educar as pessoas a também fazerem o mesmo, né? Eu acho que, sabe, tem muita coisinha que a gente pode ir acrescentando nessa receita enorme de bolo aí que a gente tem que fazer para a gente, para cuidar de gente. Posso ir para outro posto? Claro. Olha só, a gente está aqui falando de feedback e abertura e dos erros e das falhas e chamar. Agora, e quando a gente realmente precisa fazer, professor? E aí, Paulinho, agora nós dois aqui vamos tomar uma aula aqui do professor, porque é o seguinte, a gente precisa atingir X resultado, preciso alcançar isso daqui. Paulinho, é possível não fazer? Mas, meu filho, nem vem com conversa. Nem venha com conversa mole. Dá sim, a gente vai fazer sim, a gente consegue sim. E aí a gente precisa sentar na cadeira da autoridade,
da autoridade. Olha o afastamento. Olha que, professor, olha aqui o que esses líderes de hoje vivem. Olha o que a gente vive. Não é, Paulinho? Não é assim? Porque o Paulinho tem um nível de energia, de entusiasmo. Sabe que dá para fazer, mas o fazer... E foi isso que a gente falou no dia que a gente conversou, que eu te convidei. Falei assim, cara, é um nível de entusiasmo, de energia, do é possível, e parece assim, quando eu e ele conversa, nós entendemos que sim, é possível. Quando a gente está falando com o liderado, parece que o liderado fala assim, tudo doido. Imagina. Então, eu gosto... Ele está falando isso porque não é ele que faz, ela está falando isso porque não é ela que senta aqui, que vem atender o cliente. Posso falar? Opa! Eu acho assim, como o Paulo falou, eu trabalhei 22 anos numa grande multinacional de eletrodomésticos, aprendi muito lá. E lá eu aprendi algumas coisas. O primeiro, que um bom líder ele tem que estar comprometido com metas. Tem toda a parte lúdica, você tem que ouvir, tem que não sei o quê, tem que papapá, mas meta é meta. Não adianta ser... É inegociável. É inegociável. Não adianta eu ser o chefe amado por todo mundo, mas não entrega o resultado. Ponto. Segundo, eu tenho que transmitir energia positiva. Eu sempre tenho que mostrar que é possível atingir aquela meta. Por que eu me relembrei disso nos tempos de gerente de uma empresa? Porque eu chegava numa diretoria e falava, olha, tem que reduzir o custo X em 15%, porque é meta da companhia. E eu não podia chegar para a minha equipe e dizer assim, olha, precisamos reduzir 15%. E agora? O que vai ser de nós? Eu acho que não vai dar. Não, o que vai ser de nós? Você tem que transmitir essa energia. Mas aí entra o combo. Eu gostei da palavra combo, nunca tinha usado. Qual que é o combo? Ao mesmo tempo que eu ouço as pessoas, que eu dou feedback, que eu empodero, que eu comunico, quando chega aquela meta desafiadora, eu tenho a confiança deles. Você conseguir me expressar? É o engajamento? Então aquela pessoa está tão engajada que ela fala assim, a meta realmente ela é desafiadora. Vai dar. Estamos juntos, a gente vai. Agora, quando eu não trato bem as pessoas, quando eu não as ouço, quando eu não as empodero, aí, quando você fala da meta, ele fala que eu quero que se dane. Se vira. Você ganha bem para isso, você que é o chefe, você que tem que se virar. Mas você sabe o que eu vejo? Eu acho assim, né? Eu tenho um time bom, Paulinho acho que também tem batido as metas, né, Paulinho? Tem um time bom também. Eu acho que não é geral, sabe? Porque tem aqueles que estão com você e não abre. Estamos juntos e estou juntos e não abro, né? E vai lá e entrega e até estimula outros. Mas tem aqueles na equipe que eu nem acredito, eu me recuso a acreditar que as pessoas apertam o botão do não é comigo e que se der errado... Acredite, né? Mas continua, não quero quebrar a tua linha. Eu falo assim, eu acho isso já na linha do mau caráter, sabe? Mas às vezes será? Não, pode ser mau caráter, mas não moldando, necessariamente. Eu estou moldando ainda a minha percepção sobre isso, sabe? A minha opinião sobre isso. Porque eu ainda aperto o botão do Paulo. A pessoa que fala que não está nem aí para você, você está ali, você dá o sangue. Eu falei, eu defendo todos os meus, independente de quem seja, eu defendo todos os meus. Para os outros, é igual em casa. Para os outros, eu defendo todo mundo. Mas aqui dentro, vem cá, vamos conversar. Eu posso quase que filosofar? Vai, manda. A gente tem que entender que as pessoas têm estágio de evolução diferente, de maturidade diferente. Alguns estão no estágio 1, alguns estão no estágio 10. Eu não tenho todo mundo no mesmo nível de... E nunca vai ter. Então, eu concordo com você que tem pessoa que é mau caráter, tem. Não vou querer dourar a pílula aqui. Mas tem gente que está num estágio diferente, de evolução, de comprometimento, de habilidades, de competências. E esse é outro desafio do líder, falar, olha, esse cara aqui, ele tem um nível de evolução, de maturidade baixo, mas ele tem um potencial grande, talvez eu tenha que me dedicar um pouquinho mais a ele. Mais uma responsabilidade do líder. E aí,
qual que é o fim dessa linha? Você, Andréia, você é maturidade 10. Ah, tá. E você eu posso delegar e sei que você... Vai dar conta. Para parecer que eu sou um professor, é high flower, né? High flower não, high fly. Ele voa sozinho, não preciso... Então, são estágios de carreira, de maturidade mesmo, o que torna as coisas ainda mais difíceis de eu identificar. E no meio de tudo vai ter o cara que é mau caráter, que só quer o salário dele o embora. salário dele. Meu líder, meu empresário, meu gestor, olha quanta coisa é necessária, quanta coisa tem no caminho entre o líder e o liderado. E se fosse só o liderado, estava fácil, porque são os liderados. E cada um diferente do outro. Um diferente do outro, né? Se fosse só um liderado, estava muito fácil a sua vida, mas não é. É um conjunto de pessoas e você é um só. E o melhor líder é aquele que se adapta, né, professor? Né, Paulinho? Sim. Que se adapta às pessoas. A gente está falando tudo isso daqui para que você entenda que se você nunca parou para sentar, para ouvir sobre pessoas, se você nunca buscou nenhum tipo de conhecimento sobre pessoas, já passou da hora. Por quê? Porque a sua paz depende disso. Não é nem o seu dinheiro, a sua paz. Porque você vai ficar brigando que o funcionário não funciona, porque as coisas não dão certo. Você deixa de crescer. Agora vamos falar de dinheiro. Você deixa de crescer porque você não consegue investir mais tempo nas pessoas. Você não quer mais colocar energia nas pessoas porque as pessoas te trazem o mal para você, né? Porque elas têm preguiça, porque elas não querem fazer, ou porque elas não vestem a camisa, ou seja lá o motivo que for. Você deixa de crescer porque você não tem essa habilidade em pessoas. É muito necessário, não é, professor? Não é só no nível universitário. Hoje nós estamos aqui com um professor nível universitário, né? Paulinho está fazendo aí a sua pós, né? Mas quantos cursos hoje, não é, professor? Faz esse despertar, porque não é só na cadeira universitária, gente, por favor. Eu não estou fazendo nenhuma venda aqui, tá? Mas eu tenho uma palestra que ela se chama 8 características das pessoas de sucesso. A primeira que eu falo é o autodesenvolvimento. A gente nunca pode parar de estudar. Mas estudar não significa mais do que era no meu tempo, de ir para uma biblioteca, ou de ir para uma faculdade. Hoje está tudo na palma da mão no nosso celular. Se eu entrar no YouTube, por exemplo, eu vou encontrar quantos vídeos dando aula de graça. Então, a gente tem como buscar. Dá trabalho, a palavra mágica, dá trabalho? Dá trabalho. Requer tempo? Requer... mas eu não tenho mais tempo para nada. Se interesse pelo assunto. Se interesse pelo assunto, porque, por exemplo, se você pegar hoje o meu celular e você rodar o meu celular, meu Instagram, o assunto ou é marketing digital, porque aqui a gente aprende muito sobre marketing digital, então funis de venda, tráfego pago, enfim, né, ganchos magnéticos, ou é tráfego, ou é sobre internet, ou é sobre liderança, ou é sobre pessoas. Então, se interesse pelo assunto, já é um começo, né? Tenha esse despertar sobre esse assunto, porque isso vai trazer grandes benefícios para você. Eu acho que a palavra mágica é assim, o que eu faço com o meu tempo, não é? Existe um filme, um documentário, chama-se O Dilema das Redes. Eu já assisti. Ele assustador. Ele é transformador. Quem assiste... É um documentário, então ele é chato. Não é um negócio gostoso de você assistir, mas ele te prende. Ele é assustador. Eu assisti aquilo como um assustador. E assim, ali, a gente percebe que a gente joga muito nosso tempo fora, porque tem gente preparada para roubar esse nosso tempo. Então, a gente não pode se permitir. O nosso foco qual é? É ser líder, desenvolver liderança, desenvolver pessoas, desenvolver negócios. Então, foque o tempo naquilo que realmente importa. É simplesmente isso. E eu acho que a gente está quase no fim, né? Eu queria deixar para quem está vendo, assim, olhar bem no fundo do olho, para dizer assim, que o grande objetivo de qualquer empresário, claro que o lucro vem em primeiro lugar, ninguém monta uma empresa para fazer benemerência, mas seria a seguinte equação: eu preciso fazer o meu melhor para que os bons funcionários que eu tenha não queiram sair daqui,
e que todos os bons funcionários das outras empresas queiram vir trabalhar aqui. Aí eu vou elevar o meu potencial ao máximo. Como fazer isso? Algumas das coisas a gente conversou aqui, e as outras vocês vão pesquisar, e a Andréia vai trazer em algum outro momento, mas pensar nesse sentido, né? O que eu faço para atrair os melhores e o que eu faço para manter os cabra-bão que eu tenho aqui? Essa é uma boa explicação para uma frase que eu ouvi, não tem muitos dias, deve ter uns 15 dias que eu escutei, que é o seguinte, que gente boa não quer trabalhar em qualquer empresa. Gente boa quer trabalhar com gente boa em empresas boas. Então, o seu ambiente tem que estar pronto para receber. Seu ambiente tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para receber uma pessoa boa. Se você não se profissionaliza, se você não quer evoluir, você quer que o seu funcionário seja proativo, certo? E o líder proativo que procura evoluir? Cadê? Onde está? Então, seja para que você atraia. Porque senão não vai combinar, não vai rolar, né, professor? Eu tenho mais 2 minutinhos? Você tem todos os minutos. Eu vou ser ético 100%. 10 dias atrás, no meu WhatsApp, veio uma mensagem: professor Tiba, eu sou fulana de tal, quem me indicou foi não sei o quê, eu queria saber se você pode me ajudar, porque eu não estou conseguindo contratar pessoas para padaria. Padaria. Não consigo contratar atendente de balcão para padaria, papapá. Eu falei, olha, não é minha especialidade, eu não trabalho com recrutamento e seleção, mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ela é expert em recrutamento e seleção. Já fica uma sugestão dela vir aqui um momento oportuno, chama Valéria. Valéria. Depois eu te passo o contato. Focada, Valéria. Ela é especialista no assunto, também veio de uma multinacional super, hiper. Bom, depois a Valéria me contou algumas coisas, porque ela está... Paga-se nada, o ambiente é tóxico, as meninas que vão servir café, trabalhar no balcão da padaria, não podem tomar mais do que um cafezinho e comer um pão na chapa. E só. E só. Então, eu estou indo na linha do que você falou. Como que eu quero atrair pessoas se o ambiente, se o líder não tem sensibilidade e a mulher reclamando que não para ninguém na padaria? Claro que não vai parar, minha senhora. Não vai parar, porque você trata os funcionários... Enfim, acho que todo mundo que está nos vendo entendeu o recado. Entendeu o recado. Cuidado com a pessoa. Cuide dos seus. Né? Agora imagina como é que essa pessoa atende os clientes desse empresário. Não, deve ser daquele tipo, sabe quando você vai num lugar e as pessoas estão trabalhando, não estou falando do dono, estou falando aqui dos funcionários. Você vai num lugar comprar, vamos falar na padaria, e as pessoas estão ali, no mercado, isso acontece muito. Você chega no balcão de frios. No de frios, ou no caixa, ou no açougue, em qualquer lugar ali onde tem atendimento de pessoas, e as pessoas estão ali falando de outra. Né? Ou elas estão falando de um assunto aleatório, nem olha na sua cara, né? Estão falando de um assunto aleatório, o que elas vão fazer à noite, o que vão fazer nas férias, ou elas estão falando do chefe, porque deu a férias, deu a folga para não sei quem. E elas ficam ali conversando em paralelo e esquecem que elas estão te atendendo, elas não olham nos seus olhos. Elas não falam nem bom dia, ela pega e coloca assim, né, o negócio no balcão, aí pega e coloca assim, obrigado. Não olha no seu olho. Né? Mas quem foi que construiu aquilo? Não foram aquelas pessoas. Porque todo liderado precisa de um líder. Elas esperam isso. Né? Elas esperam os limites. Se você não der, se você não for... Fica tudo de qualquer jeito. Elas vão fazer. Né? É por isso que eu gosto tanto de dar aula. Porque tem tanta coisa para a gente... Contribuir, enfim. Eu não sou professora, mas eu amo esse assunto. Esse podcast nasceu do desejo de poder contribuir com você, porque este tema, este assunto foi fundamental. Já falei aqui 2 vezes, vou falar pela 3ª vez, porque liderança, estudar sobre pessoas mudou o meu negócio, mudou a minha vida e tem mudado os meus relacionamentos. E a minha vontade de contribuir é tamanha que eu quero trazer sempre pessoas como você, Paulinho, como você, professor Tida. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Veio de longe, os 2 vieram de longe para poder sentar aqui, vim aqui em Hortolândia, vim aqui contribuir com você. É necessário. Por favor, incutidamente eu direi, olhe para você, olhe para as pessoas, faça a gestão de você, faça a gestão do seu negócio, a começar por você. Quer deixar um recado, Paulinho? Quero sim. Eu acho que
o desenvolvimento da pessoa, do líder, do liderado, da empresa, enfim, o desenvolvimento, ele tem que ser constante em nossas vidas. Eu acho que uma sociedade mais evoluída, ela contribui em tudo, ela agrega em tudo. Então, você empresário, você líder, seja esse instrumento, puxe a fila, faça, inspire as pessoas a isso. Dá trabalho, mas é gratificante. É isso. Professor, quer deixar um último recado? Eu quero agradecer pela oportunidade, eu gosto de falar sobre isso, dar parabéns pela tua iniciativa, agradecer ao Paulo pelas palavras e lembrar daquilo que eu falei lá no comecinho, que a gente sempre pode estar aprendendo, sempre pode estar ensinando. Eu imagino que muita gente que vai assistir esse nosso episódio também está no começo de carreira e vai chegar até ele, que sirva também não só para o empresário, para quem já tem uma empresa ou é um gestor, mas para as pessoas que estão no começo de carreira. A gente pode ser líder sem exercer, ter um cargo. Sempre. Porque hoje eu e nós e você ocupamos um cargo de liderança, mas nós já nascemos líderes desde sempre. Então, assim, exerça ainda que não esteja na função ainda, como disse o professor, porque ela vai chegar. Naturalmente ela vai chegar. E ainda que não seja num negócio, que seja a posição na sua vida. Porque na sua vida você tem que ser líder. E para você ser líder, como mulher, como esposa, como marido, como filho, ou seja, lá em que posição na sociedade você ocupar, você precisa saber lidar com o outro. Então, é necessário que você desenvolva a liderança. O dinheiro é outra história. Consequência. É consequência. Exatamente. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência. Deixa aqui nos comentários qual foi o aprendizado que você deixou, que você aprendeu aqui com a gente. E a gente precisa discutir aqui qual vai ser o tema desse podcast. A gente deixa para o final para escolher o tema baseado nos assuntos que a gente falou. Sim. Tem uma sugestão que a gente pode colocar como tema desse nosso episódio? Gestão de pessoas, desenvolvimento de equipes. Tem vários nomes. Vamos colocar liderança no atacado e no varejo. Você gostou, né? Eu adorei. Liderança no atacado e no varejo. Liderança no atacado e no varejo, com o Paulo Arcanjo e o professor Tida, aqui nesse episódio. Tiba. Ixi. Deixa eu até aproveitar que é Tiba, só para dar meu Instagram. Falei errado. No meu Instagram eu sou @TibaTibério. Estou sempre de Tibério, pronto. Isso, Tiba de Tibério. Professor, eu falei errado durante o podcast? Não. Só várias vezes? Não. Não falei, só essa? Só essa. Então tá bom, gente. A gente não vai fazer esse corte, tá bom? Vai ficar assim. Então, muito obrigada pela sua audiência. Estaremos aqui sempre falando sobre liderança e sobre negócios. No Radar, com você.